Olá, eu sou Wanda Rocha, professora de História, e esse é o canal HistóriaTube. Seja bem-vindo. Você sabia que existe um país inteiro dentro da cidade de Roma? É o Estado do Vaticano, o menor país do mundo em área e população, mas com uma influência gigantesca na história, cultura e religião mundial. Como você já sabe, o período da Sé vacante acontece após a morte de um papa e vem antes do conclave, que reúne bispos da Igreja Católica para escolher um novo representante da Igreja. E já que estamos oficialmente no período da Sé vacante, desde o dia 21 de abril, após a passagem do Papa Francisco, hoje falarei sobre o surgimento do Estado Vaticano. Deixe seu like e vem comigo para mais uma aventura na história. É logo após a vinheta. É muito importante mesmo que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos toda vez que eu postar um novo conteúdo. E agora, vamos ao assunto do vídeo de hoje. Vamos começar do início, né? O nome Vaticano, ou Cidade do Vaticano, oficialmente Estado da Cidade do Vaticano, é a sede da Igreja Católica e uma cidade-estado soberana. O nome Vaticano é uma referência a uma das colinas que estão localizadas na cidade de Roma. Foi gradualmente que os papas passaram a ter um papel secular como governadores de regiões próximas a Roma. Eles governaram os estados papais, que cobriram grande parte da Península Itálica por mais de 1000 anos, do ano 781 até 1870, ou seja, até meados do século XIX, quando todo o território pertencente ao papado, os estados papais, também chamados de estados pontifícios, foram tomados pelo recém-criado Reino da Itália, no processo de unificação italiana. A unificação italiana, também conhecida como Risorgimento, aconteceu em 1870. A palavra risorgimento em italiano significa ressurgimento em português e traduz a ideia de um novo começo, um ressurgimento para a Itália, e refletia a esperança de reavivar o orgulho nacional italiano, inspirado na época de glória do Império Romano e da Renascença. No século XIX, quando aconteceu a unificação italiana, a Itália era dividida em diversos estados, muitos deles sob influência estrangeira. A unificação italiana, ou Risorgimento, foi então um processo de unificação de vários estados da Península Itálica num só país, dando origem ao Reino da Itália. Foi liderada pelo Reino do Piemonte-Sardenha, com o apoio da França e do líder socialista Garibaldi, no governo do rei Vítor Emanuel II, e resultou em guerras contra a Áustria-Hungria e a Igreja Católica, que eram contra a unificação. Após a tomada de Roma em 1870, os papas retiraram-se para o Vaticano. Mas, nesse processo, em 1870, o Palácio Quirinal foi confiscado pelo rei da Itália, Vítor Emanuel II, e se tornou o Palácio Real, ou seja, a residência do rei. Depois disso, os papas passaram a residir sem serem perturbados dentro dos muros do Vaticano. No entanto, os papas não queriam reconhecer o direito do rei italiano de governar em Roma e se recusaram a deixar o complexo do Vaticano, até que a disputa fosse resolvida apenas em 1929. Por causa disso, o Papa Pio IX, o último governante dos Estados Papais, se disse prisioneiro do Vaticano. Em 13 de março de 1871, o rei Vítor Emanuel II ofereceu como compensação ao Papa Pio IX uma indenização e o compromisso de mantê-lo como chefe do Estado do Vaticano,
um território de Roma onde ficava a sede da igreja. A oferta de indenização ao Papa Pio IX, no contexto da perda dos Estados Pontifícios, em 1870, nunca foi formalmente aceita. O valor oferecido pelo Reino da Itália, que conquistou esses territórios, nunca foi cobrado pelo Papa, que manteve sua pretensão sobre os Estados Papais. Essa situação, que ficou conhecida como questão romana, só foi resolvida em 11 de fevereiro de 1929, quando o Tratado de Latrão entre a Santa Sé e o Reino da Itália foi assinado pelo primeiro-ministro e chefe de governo, o ditador Benito Mussolini, em nome do rei Vítor Emanuel III, e pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Gasparri, em nome do Papa Pio IX. O tratado foi ratificado, ou seja, confirmado, entrando em vigor em 7 de junho de 1929. Desde então, o Vaticano é o centro das decisões da Igreja Católica no mundo, abrigando ainda a residência oficial do Papa. Pelo Tratado de Latrão, o governo italiano reconheceu a soberania do Vaticano sobre a cidade do Vaticano e, da parte da Igreja, o Papa reconhecia a criação da Itália e seu governo, resolvendo assim a questão romana. Após a assinatura do tratado, o Vaticano surgiu então como um Estado independente, tendo garantido a soberania da Igreja Católica sobre esse território. Desde então, o Vaticano não é apenas um centro religioso, é uma entidade política reconhecida internacionalmente com seu próprio governo, moeda, correio, guarda militar, a famosa guarda suíça, e até passaporte próprio. E o tamanho do Vaticano? O Estado do Vaticano é o menor país do mundo, cujo território consiste em um enclave murado dentro da cidade de Roma e surgiu após essas disputas territoriais entre o Reino da Itália e os Estados Papais, que governaram parte da Itália até o século XIX. Com apenas 44 hectares de extensão territorial e cerca de 1.000 habitantes, o Vaticano é o coração espiritual da Igreja Católica, sede do papado e guardião de tesouros artísticos, culturais e históricos inestimáveis. A economia do Vaticano está fortemente ancorada no turismo religioso. O Vaticano é uma monarquia absoluta teocrática. Isso significa que é um sistema de governo em que o monarca é considerado um representante divino, detendo tanto o poder político quanto a autoridade religiosa. O monarca governa com base em leis religiosas e sua posição é vista como divinamente ordenada, legitimando o seu poder absoluto. O chefe do Vaticano é o Papa. Ele responde por todas as ações em termos de governança do Vaticano. O Vaticano abriga marcos incríveis, como a Basílica de São Pedro, a Capela Sistina, com as pinturas de Michelangelo, e os museus vaticanos, que guardam séculos de história da humanidade. Conhecer o Vaticano é entender como poder, fé e história se entrelaçam em um dos lugares mais intrigantes do mundo. Se você gostou do conteúdo, se inscreva agora no canal, curta, comente e compartilhe. E marque também quem ama a história, assim como eu e você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!